nos permitir estar aqui e também participar da inauguração do anexo. Deus abençoe. Marruti, estiveram na minha casa, foi uma bênção. Deus abençoe. Foi uma visita muito especial, ficou marcado para a nossa vida ali no estado do Mato Grosso. Deus abençoe pastor Raul, Marruti, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, pastor Clebson, não está aqui? Está ali. Oh, meu amigo, Deus abençoe, pastor Clebson. Conhecemos já há 20 anos. Deus abençoe sua vida, sua família grandemente. Grande amigo. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas, capítulo de número 3. Estamos ali em Vila Rica, num desafio muito especial. Estamos pastoreando uma igreja abençoada, campo pertencente à convenção Comademate, em que o pastor saudoso, o pastor Sebastião, era o presidente. Lucas, capítulo de número 3, quem encontrou, diga amém. Diz assim: e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Amém? Queridos, nós temos um muito lindo nesta oportunidade. Para mim, um dos textos mais importantes do Novo Testamento, quando se refere ao anúncio, o prenúncio, o início do ministério do Senhor Jesus. Bem sabemos que havia 400 anos que a nação de Israel estava sem ouvir a voz profética. Não havia visão manifesta, havia um silêncio, como bem conhecido pelos estudiosos, período interbíblico, em que o Senhor não se revelara de forma plena aos seus filhos naqueles dias. Os profetas não profetizavam mais em o nome do Senhor, mas quando veio a voz do Senhor no deserto, Deus chamou um homem simples, um homem comum, um homem que Deus escolhera de forma peculiar para ser aquele que iria preparar o caminho do Messias, que abriria os caminhos para que o reino de Deus fosse revelado ao coração daquele povo. Perceba, este homem não veio de uma classe sacerdotal alta, nem tampouco veio de um grande e suntuoso palácio. A história nos mostra que ele teve a sua chamada profética no deserto. João o Batista, como o conhecemos, ele teve a sua chamada em um lugar árido, em um lugar seco, em um lugar aparentemente improdutivo, mas no deserto ele ouviu a voz de Deus. E é muito importante nós compreendermos isso, que Deus não escolhe lugar para falar com aquele a qual Ele escolhe. Quando Deus quer falar, seja no palácio, seja entre os príncipes, seja entre os grandes, seja entre os pequenos, não importa. Quando Deus quer falar, Ele simplesmente se revela àquele que Ele chama. Agora veja, João, ele era um escolhido de Deus de uma forma tão específica, que a sua vida é revelada através de frutos de profecia, também é resposta de oração, e muito mais, ele é milagre da parte de Deus. Bem sabemos a vida da sua mãe, pois era uma mulher estéril. Então ele foi fruto de profecia, resposta de oração e um milagre que veio do céu para aquela casa. Perceba que Deus tem as suas maneiras extraordinárias de revelar-se para o seu povo. Então este homem, sendo fruto de profecia, resposta de oração,
e milagre do céu, ele tinha uma missão a cumprir, ele tinha algo para desenvolver através do seu chamado nesta terra. Então, nós temos que entender que João não era um homem simplesmente para estar entre as multidões aqui na terra. Ele era um homem com uma missão. Então, por que Deus queria usar João? João determina de forma específica acerca do seu chamado. A Bíblia diz que ele era como um caniço que o vento balançava de um lado para o outro. A Bíblia revela que ele tinha verdadeiramente uma vocação para anunciar a mensagem advinda do coração de Deus. Veja que João não estava interessado em holofotes, não estava atrás de aplausos, ele não estava atrás de ser ovacionado pelas massas e multidões. João era um homem que simplesmente queria obedecer acerca do seu chamado. E eu acho muito importante nós abrirmos um parênteses logo no início deste texto, para compreendermos que a vocação e o chamado, ele é individual. Às vezes estamos de forma coletiva, como hoje Deus revela-se ao coração de alguém. E isso sempre é de forma individual. Deus sempre vai se revelar de maneira individual para com aquele que Ele chama, para com aquele que Ele escolhe. Então, se Deus tinha para João um chamado específico para aplanar os caminhos, preparar o caminho, a sua mensagem não fora uma mensagem muito popular. João não transmitia uma mensagem que as pessoas queriam aplaudir, não. A mensagem de João era uma mensagem que confrontava o coração das pessoas. Então a sua mensagem não era para que chamasse atenção simplesmente para a sua boa oratória, não. A Bíblia diz que a mensagem de João produzia no coração do ouvinte arrependimento. Então toda e qualquer mensagem dita através da palavra de Deus ao coração de um ouvinte, ela tem que confrontar a sua vida comum para com a presença de Deus. Se o homem não for confrontado pela presença de Deus, pela ação reveladora da sua palavra, é em vão a pregação que fazemos ou ministramos. Quando Deus se revela, há transformação. Quando Deus fala, há arrependimento. Quando Deus se manifesta, o caráter é transformado pelo poder revelador da sua palavra. Então nós temos que compreender que o chamado de João era específico, para preparar o caminho do Messias, anunciando que era chegado o reino dos céus. E nesta manifestação poderosa, as pessoas vinham se aglomerando atrás de João. Escute, a mensagem não era popular, mas atraía as multidões. A mensagem não massageava o ego, mas atraía as multidões. A mensagem não prometia coisas grandiosas na terra, mas revelava a grandiosidade do céu. Escute, a mensagem de João não trazia interesses humanos, a mensagem de João trazia interesses para o céu de forma poderosa. João queria revelar a eternidade para o coração dos homens e dizia: olha, eu estou aqui neste momento pregando para vocês, mas tem uma coisa: vem um após mim, que eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Hoje eu estou batizando vocês com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Escute, Deus levanta João para ser um homem que pregava a mensagem com veracidade. Independente do palco que estava ali ouvindo, dos interesses das pessoas que estavam em sua volta, ele pregava uma mensagem poderosa. E essa mensagem trazia ao coração, como disse há pouco, arrependimento. Soldados vinham até ele e perguntavam acerca de algumas coisas, e ele dizia: aquilo que você tem basta para o teu sustento. Outros se aproximavam e ele sempre aconselhava para uma vida plena com Deus. Então estamos vendo hoje uma inversão dos valores. Estamos contemplando hoje a mudança tão drástica de muitas organizações religiosas e que se denominam simplesmente cristãos. Eles querem serem realmente cristãos, mas estão invertendo as verdades de Deus em mentira. Eles querem nos amedrontar com as suas aparentes visões que eles trazem ao coração das massas.
dizendo que são apóstolos, grandes mestres, ensinadores, mas enganando milhares de milhares. A Bíblia diz que João não pregava para agradar o coração das pessoas, ele transmitia uma mensagem que transformava o caráter do homem em uma nova criatura. E esta é a mensagem que precisamos experimentar nos últimos dias. Nós não podemos viver como alguns líderes estão vivendo, vendendo e negociando seus ministérios. Alguns estão colocando em alguns anúncios, até vendendo pequenas denominações com as portas fechadas. Deus está interessado em homens que ganham, que pregam, que anunciam, que proclamam o Evangelho de Cristo de forma poderosa. Uma igreja poderosa, evangelizadora, como a igreja que está aqui em Imperatriz. Você procura no globo, em poucos lugares você vê uma igreja com tamanha envergadura na evangelização. Deus levantou essa cidade para ser referencial em todo o estado do Maranhão, em todo o Brasil e em todas as partes do mundo, porque Deus escolheu este lugar para ser o celeiro de almas. Oh, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia está dizendo que aqui nós vivemos o Evangelho de forma plena, da mesma maneira que aqueles irmãos da igreja primitiva experimentavam, pregavam o Evangelho de casa em casa, testificando daquilo que viram, daquilo que ouviram da parte de Deus. Então aqueles que estão nesta casa têm desfrutado da alegria do Evangelho. Escute, eu vou repetir: quem está vivendo nesta dimensão espiritual, nesta igreja, está vivendo a alegria do Evangelho, não perdeu a essência do primeiro amor, não perdeu a satisfação de experimentar o sentimento de intimidade com Deus. Estamos alegres porque temos visto aquilo que Deus tem falado na sua palavra. Uma igreja que ora, uma igreja que evangeliza, onde os sinais acontecem, onde os milagres se manifestam, onde a glória de Deus é real, em que sentimos a presença deste Deus poderoso. Escute, João pregava a palavra com verdade e os sinais se revelavam no meio do povo. João não transigia a verdade, ele falava a palavra, ele denunciava o pecado, independente da posição social do indivíduo, independente se ele era governador ou era rei, ele pregava a verdade de Deus. Escute, quando você assume a posição de arauto do céu, não importa quem seja a pessoa que está próxima de você, você sempre terá uma palavra poderosa da parte de Deus ao coração deste indivíduo. A Bíblia diz que ele não era profeta da conveniência, pregar aquilo que trazia para o homem satisfação natural. Ele transmitia mensagem que falava ao coração, e as pessoas entendiam que as suas verdades não eram meias verdades, era uma verdade plena do Evangelho absoluto, que revela a grandeza do céu para o coração do pecador nesta terra. Ele era como uma lâmpada que iluminava naqueles dias. Escute, as trevas reinavam e ele estava iluminando para preparar o caminho do Messias. O Messias estava chegando e ele estava preparando o caminho para aqueles que precisavam ouvir algo renovador. Escute, ele não era luz, mas era lâmpada que ardia e iluminava naqueles dias. Ele apontou para Jesus, ele revelou o Cordeiro, ele apontou para aquele que teria poder para transformar, aquele que ele não era digno, como disse há pouco, mas que sobre a sua autoridade ele teria que se submeter. De tal maneira, quando os seus discípulos chegaram, eles disseram: olha, tem alguém aí, o Jesus está operando milagres, curando os enfermos, expulsando demônios. Aquele homem simplesmente disse no seu coração: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem está vivendo a experiência do Evangelho sempre vai experimentar a humildade no seu coração. E é muito lindo quando temos esse sentimento. Pastor Cleves, conhecemos há tantos anos, sempre a mesma pessoa, nunca mudou. Viajou o Brasil inteiro e muitos lugares afora, sempre simples. Pastor que tem colocado o seu coração na visão missionária, como pastor Raul, um homem com tanta autoridade que Deus lhe concedeu, mas um homem simples, temente a Deus. Mas quantos líderes que nós conhecemos, que eles mal cumprimentam as suas ovelhas, e nós temos visto que
com a humildade segue a honra. E quanto mais na presença, mais humilde. Quanto mais humilde, mais a graça se revela. E quanto mais a graça se revela, mais a expansão do evangelho, mais crescimento acontece, mais multiplicação de vidas se rendem aos pés do mestre. Eu tenho certeza, amados irmãos, aleluia, oh aleluia, que o Espírito Santo escolheu de forma tão peculiar os seus líderes para esta casa, para que a glória de Deus não fosse ofuscada, não fosse apagada a lâmpada de Deus desta casa. E o Senhor está levantando milhares de milhares aqui nesta cidade. Todos os dias o Senhor está acrescentando aqueles que devem ser salvos. Todo dia o Senhor está trazendo aqueles que devem alcançar a salvação. Em meio a tantas dificuldades, a tanta pandemia, a tanto terror, a tanta luta, a tanta morte, a tanta tristeza, a tanta angústia, Deus levantou um exército nessa cidade para pregar o evangelho de porta em porta. Aleluia. Oh irmãos, como é glorioso ver a igreja marchando de forma preciosa. Não tinha cultos na igreja, mas tinham carros de som anunciando em todos os lugares, em todos os bairros, passando no centro da cidade, olhando pelas pessoas, orando pelas vidas e alcançando almas. Escute, Deus está dizendo que uma grande colheita ainda de acontecer nesses dias. É a celebração do coração de um crente que se alegra como a igreja primitiva se alegrava. Aleluia. Eu disse a um pastor amigo desta forma, eu falei: nós estamos evangelizando nesses dias na porta da casa dos irmãos com o carro de som. Ele disse: não irmão, eu não vou não, eu vou me preservar. Eu disse: irmão, é o seguinte, se for para me morrer, que eu morra pregando o evangelho. Não quero saber. Se for para contrair o vírus, que venha. E se Deus me der a oportunidade de pregar, eu vou pregar. No mês de dezembro eu contraí o vírus, estava em Cuiabá ainda. Passei 14 dias internado, mas não tive meu pulmão afetado. Tive uma outra consequência no colo do intestino. Mas foi tudo providência de Deus, porque eu estava sozinho numa ala. Chegou um rapaz que estava com perturbação psiquiátrica, e eu passei 3 dias orando e evangelizando ele, falando de Cristo. Eu estou dizendo que tudo tem um propósito. Até o momento que eu estava no hospital, Deus tinha um propósito para evangelizar alguém. Então não se esqueça do que Deus está dizendo. Não importa se é vida, não importa se é enfermidade ou as adversidades, o importante é que você é boca de Deus aqui na terra para pregar o evangelho de forma simples, mas poderosa. Não tenha nenhum tipo de constrangimento. A Bíblia diz que João, ele iluminava com a mensagem, ele abria o coração dos seus ouvintes. Conforme ele ia pregando acerca do Cristo ressurreto, as pessoas iam recebendo a luz do evangelho. É chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. E as pessoas se aproximavam. Mude a sua história, mude o seu comportamento, deixe o engano, deixe a arrogância, deixe a soberba, deixe a vida profana, abandone os vícios, se entregue a Deus. O reino de Deus é chegado, a coisa acontecia. O coração do ouvinte era alcançado pelo poder de Deus. Eu estava evangelizando no presídio ali em Cuiabá, e em uma certa manhã de quinta-feira, quando entramos na gaiola. A gaiola é o lugar em que ficam os homossexuais, mas também algumas pessoas que não eram homossexuais. E ninguém gostava de ir na gaiola. E o pastor, que era o responsável pela carceragem, pela capelania carcerária, perguntou: pastor, o senhor vai lá? E eu disse: com certeza eu vou. Chegamos lá, irmãos, tinha umas 35 pessoas na ala do culto naquela manhã. E no cantinho tinha um rapaz de aproximadamente 19 anos. Estava encolhidinho, bem anêmico, muito amarelo. Ele havia acabado de chegar do cadeião. Tinha chegado e estava apavorado. E colocaram ele naquela ala, a ala mais terrível que tinha, a ala das gaiolas. E quando começamos a pregar, ele chorou a mensagem inteira. Eu falei sobre a vida do filho pródigo. Quando eu fiz o apelo, 16 pessoas vieram aceitar a Jesus. E entre aquelas pessoas, aquele jovem veio chorando. Ele dobrou os joelhos, pastor Raul, do ladinho do pequeno púlpito que tinha ali naquela ala de evangelização. E ele chorava compulsivamente, tremia. Quando ele se levantou, ele disse: oh pastor,
Eu passei a minha mocidade toda fugindo da igreja, sem querer Jesus, lutando contra os crentes, xingava todo mundo, não aceitava. Agora eu estou aqui, tendo que ouvir a mensagem que eu ouvia lá perto da minha casa, dentro de uma cadeia. Pastor, me ajuda. Eu sou muito triste. E perguntei para os irmãos da carceragem: tem como mudar ele aqui e levar ele para a ala dos crentes? Ele agora aceitou Jesus. Aí o pessoal da carceragem disse: pode ficar tranquilo que a gente vai avisar lá que ele agora é crente. Todo crente vai para a ala dos crentes, tudo separado. Oh glória, irmão, foi maravilhoso. Na outra quinta-feira chegamos, mas ele não estava mais anêmico, triste, abatido. Ele estava lá num lugar terrível, mas ele estava com o coração alegre, porque ele estava servindo a Jesus dentro da cadeia. Escute, a mensagem ela vem ao coração do homem, independente da sua posição, independente do seu. Um advogado, seu Antônio, mandou me chamar na casa dele e disse: ô Cristiano, o que aconteceu? Os crentes fizeram lavagem cerebral na sua cabeça. Rapaz, você vai para Mar del Plata, Argentina, no campeonato sul-americano, e você ligou para o pessoal da confederação, disse que você não vai mais fazer parte da seleção brasileira. Eu disse: não. Mas o que é isso, rapaz? Você está jogando fora o seu futuro como atleta. Eu disse: não, doutor, não é lavagem cerebral na cabeça, não está na cabeça. O segredo é que já veio para o coração. A mensagem já está aqui dentro do coração. Ficou sem entender muito, conversei um pouco e foi embora. Um ano depois eu voltei à cidade. Eu já estava no campo missionário com a minha esposa, dirigindo a primeira igreja. 24 anos de idade, recém-casado, o filhinho tinha nascido. E nós estávamos no campo missionário da Bacia Amazônica, numa região que só entrava de avião de barco. Quando nós retornamos para visitar a família depois de um ano, aquele doutor que me chamou dizendo que eu estava louco, mandou me chamar de novo. Falei: meu Deus, será que ele vai me incomodar de novo? Mas eu vou. E fui na casa dele, pastor. Cheguei lá naquele dia, era 9 da manhã. Ele estava enfermo, com câncer, e o estado estava avançado. Em um ano que nós saímos dali, o câncer se alterou no seu corpo de forma terrível. E ele disse: Cristiano, conta para mim de verdade esse negócio que entrou no seu coração. Alá, Ixura, Calabassandarava séria. Conta para mim essa história que está aí no teu coração. Por que você deixou o seu futuro como atleta e agora você é pastor de igreja? E eu comecei a evangelizar, a conversar. Contei a história da cruz de uma forma tão simples, do lado do leito, conversando com ele, chorando. E ele disse: eu quero esse Deus que você serve agora. E orei com ele. Poucos meses depois o pastor levou ele ao batismo, e logo ele partiu para a eternidade. E quando ele partiu para a eternidade, me avisaram, e eu dobrei meus joelhos aos pés da cama e disse: Senhor, obrigado, porque ele alcançou a misericórdia antes de partir para a eternidade. Eu estou dizendo para você que Deus levanta alguém em qualquer época, em qualquer lugar. Não importa onde você está, Deus quer te tomar pela tua mão direita esta noite e te encher do Espírito Santo, para que você pregue a verdade divina, custe o que custar, a tempo e fora de tempo. Ei, o que importa é que você seja cheio do Espírito de Deus. O crente que é cheio do Espírito Santo, ele sempre será diferente. O crente que tem a unção de Deus na sua vida, a sua mensagem é simples, mas é poderosa. A sua mensagem é simples, mas é ungida pela presença de Deus. Levante a tua mão para o céu nesta noite. O Espírito Santo quer te tomar pela tua mão direita neste lugar e te fazer ser tomado pelo seu Espírito, para que você pregue a palavra de Deus de forma encorajadora, de forma inspiradora, de forma renovadora àqueles que vão te ouvir. Ei, é o Espírito Santo que vai te usar nesses dias. Se você pode adorar, adore o nome de Jesus. Oh, aleluia. Se você é batizado com o Espírito Santo, recebe a alegria do céu nesta noite. Sinta o Espírito Santo sobre a sua vida. Ele não era luz, mas era lâmpada. Ele não era um homem grande, mas era um homem simples e espiritual. Ele era um homem que tinha alegria do seu coração para pregar a verdade de Deus.
Ele não era um eco, ele era uma voz. Escute, João não era um eco, ele era uma voz. Estamos cheios de homens e mulheres que querem ser ecos, imitando pregadores e coisas semelhantes. Deus quer que você seja voz para pregar a verdade de Deus com simplicidade, mas recheada da graça divina. Aleluia, aleluia. Escute, o discurso belo e bonito não leva à salvação de ninguém. O que leva à salvação não é uma mensagem polida, cheia de intelectualidade, cheio de verbetes gregos e hebraicos, não. O que leva à salvação do ouvinte é a mensagem que vai penetrar no coração, na divisão da alma e do espírito. Uramalaxúria calavácia. Todas as ferramentas usadas que Deus nos concede é excelente, mas somente o inspirado por Deus tem resultados firmes e reais. Oh, irmãos, aleluia. Eu estava em Londres, pastor Raul, 122 filhos de pastores em uma conferência. E quando ministrávamos naquela manhã, aqueles jovens começaram a chorar muito, porque eles estavam confrontados por Deus, desanimados, abatidos, assolados pelos açoites do caminho ministerial dos pais, por ter visto os pais sofrendo, passando dificuldades, aflições. Eles já estavam ali desanimados, outros não tinham motivo nenhum para ser e desejar ministério por tantas frustrações e decepções. Mas naquela manhã, Deus levou ao coração deles algo especial. Eu disse a eles assim: João foi chamado por Deus do deserto. E eu não sei como é a sua história ou a sua vida. O que importa é que se você está numa grande cidade, num ambiente grandioso e luxuoso, ou se você está numa pequena cidade ou vilarejo, ou num bairro ou numa periferia, se você ouvir a voz de Deus, não há como recuar da voz do Salvador. Não há como fugir da voz do Eterno quando Ele te convocar, quando Ele te chamar, quando Ele te colocar no lugar que Ele quer que você esteja. Você pode estar terminando a faculdade ou já finalizando a faculdade. Você pode estar fazendo curso de medicina como meu amigo estava fazendo. Você pode ser um homem do direito com uma grande oratória para ganhar muitas decisões judiciais. Mas quando o Espírito Santo vem na sua vida, não tem como resistir à glória de Deus. Se o Espírito Santo te encontrar aqui esta noite, não há como você se esconder, não há como você se ocultar da presença dEle. Levante as tuas mãos para o céu, porque Deus está me dizendo: você não é eco, você é voz. Você não é mais um na multidão, você é escolhido. Você não está aqui para ser mais um, para ser aplaudido, não. Você veio aqui para sofrer por amor ao Evangelho. Filipenses 1:29 diz: porque a graça não te foi concedida para você somente crer nele, mas também para sofrer por amor a ele. Então nesta noite recebe a graça, recebe a graça, recebe a graça. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Coloque a mão no seu coração desta noite. Olhe para a pessoa que está ao seu lado com a mão no seu coração e diga: dê o seu coração para Jesus essa noite. Entrega o seu caminho a Ele. Eu não